Nessa aula, vamos discutir sobre volumes e massas de sólidos, dessa vez usando integrais triplas. O método que nós vamos estudar é bem parecido com o que estudamos utilizando integrais duplas. Vamos começar então por volumes, usando integrais triplas. Para que a gente consiga calcular o volume de um determinado sólido, a gente precisa primeiro conseguir caracterizar ele. E a gente faz isso tomando o nosso sólido B como delimitado por uma região E, que é fechada e limitada em um subconjunto de R3, né? E o volume do nosso sólido B vai ser então dado pela integral tripla na região E do nosso diferencial de volume, assim como a gente fez para calcular áreas usando integrais duplas. Vejamos agora um exemplo. O exemplo pede: calcule o volume do sólido delimitado pelos paraboloides z igual a 5x ao quadrado mais 5y ao quadrado e z igual a 6 menos 7x ao quadrado menos y ao quadrado. Então a gente tem um paraboloide com concavidade para cima e um paraboloide com concavidade para baixo. E a gente quer determinar o volume compreendido entre esses dois paraboloides. Então esse daqui é o nosso primeiro paraboloide com concavidade para cima. Esse é o nosso segundo paraboloide com concavidade para baixo. E a gente quer determinar esse volume aqui entre os dois paraboloides. Então, bom, para determinar o volume, é bem parecido com a forma com a gente usou para determinar áreas usando integrais duplas, né? Essa integral tripla da região E e a diferencial de volume. Isso se quebra em uma integral dupla na região R, que a gente ainda precisa determinar, e uma integral simples em Z com os limites de integração sendo as funções que definem os nossos paraboloides. Então, bom, subtraindo os limites de integração aqui, a gente tem uma integral dupla na região R de 6 menos 12x ao quadrado menos 6y ao quadrado. E a gente pode colocar o 6 em evidência, então, e isso fica uma integral dupla de 1 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente precisa, então, agora determinar essa região R. E para determinar a região R, a gente precisa encontrar onde os paraboloides se cruzam. E a gente faz isso igualando as duas funções que definem os nossos paraboloides, né? E isso resulta em 2x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, nessa equação da elipse. Então, para encontrar essa região, o que a gente pode fazer aqui é isolar o y. Então, você vai ter uma função com um y positivo e uma função com um y negativo, que são essas aqui. Essa aqui é a nossa região, essa curva em vermelho é a escolha com um y positivo aqui, e essa curva em azul com um y negativo, que é menos raiz de 1 menos 2x ao quadrado, e a positiva raiz de 1 menos 2x ao quadrado. E essa elipse está delimitada superiormente por essas duas funções, superiormente por essa, inferiormente por essa, e nas laterais por menos meio raiz de 2 e meio raiz de 2. Então a gente pode integrar variando o x de menos raiz de 2 a meio raiz de 2, de menos meio raiz de 2 a meio raiz de 2, e o y da curva azul até a curva em vermelho. Então, montando a nossa integral dupla, ela fica com essa cara aqui. Então, aqui, os nossos limites de integração com a variação em x, os limites de integração com a variação em y, a nossa função, e a gente vai integrar primeiro em y, porque o x aparece no limite de integração, e depois em x. E aí, bom, esse daqui é um polinômio, então a gente integra isso em y, esse 1 vira y, aqui aparece um y multiplicando, e esse vira y cubo sobre 3. Substituindo os limites de integração, a gente chega nessa função aqui, que também não é
tão difícil de ser integrada, mas precisa fazer uma substituição. E aqui, primeiro só simplificando esse termo, com o 6, né, isso faz aparecer esse 8 aqui na frente. E aí, usando essa substituição, 1 sobre raiz de 2 seno de u igual a x, na nossa integral, a integral resultante é essa aqui, então os limites de integração passam a ser menos π sobre 2 e π sobre 2, o nosso integrando cosseno ao cubo de u, que também pode ser integrado. A gente precisa primeiro usar algumas identidades trigonométricas para abrir esse cosseno ao quarta, e o que resulta é nessa função aqui, né? E agora basta então substituir os limites de integração. Bom, aqui eu tenho seno de 4x, seno de 2x, quando eu substituir menos π ou substituir o π, esses dois caras vão se anular, então o que sobra é só esse daqui, e substituindo os limites de integração, o resultado é então 3π sobre raiz de 2. Vejamos um outro exemplo. O exemplo pede: determine o volume da esfera astroidal, definida pela região delimitada por x ao quadrado elevado a 1/3, mais y ao quadrado elevado a 1/3, mais z ao quadrado elevado a 1/3, é igual a ao quadrado elevado a 1/3. Então, olhando para essa equação, ela lembra bastante a equação da esfera, exceto pela existência desse 1/3 aqui, no expoente de todos os termos da equação. E assim como na esfera, as nossas variáveis x, y e z aqui, elas estão delimitadas pelo a, então o x vai ser mínimo ou máximo quando o y e o z forem iguais a zero, né? Então ele vai ser mínimo no menos a e máximo no mais a, e a mesma coisa para o y e para o z. Além disso, dá para a gente perceber algumas simetrias aqui também, que também existem na equação da esfera, né? Se a gente substituir x por menos x, y por menos y, ou z por menos z aqui, a equação permanece exatamente a mesma. E isso significa que a nossa região delimitada por essa equação, ela é simétrica em relação ao plano x é igual a zero, y é igual a zero e z é igual a zero. Isso vai facilitar a nossa vida na hora que a gente for calcular o volume dessa região aí. Então, a superfície delimitada por essa região é essa daqui. Essa é a esfera astroidal. Né? Não parece tão simples calcular o volume dela, mas a gente pode usar essas simetrias aqui e simplificar um pouco a nossa vida. Né? Como a gente faz isso? Bom, a gente pode dividir a nossa região aqui, usando os planos z igual a zero, x é igual a zero e y é igual a zero. Com isso, a gente divide em 8 octantes, então a gente tem os primeiros 8 octantes aqui em cima, os mais 4 octantes embaixo, e o que a gente precisa determinar, então, é o volume no primeiro octante, que é só esse cara aqui em roxo, porque o volume das outras, nos outros octantes, vai ser exatamente o mesmo. Então a gente calcula esse volume aqui e multiplica por 8, e a gente tem o volume total da nossa região. Então, no final das contas, esse daqui é o volume que a gente precisa calcular. E depois basta multiplicar por 8. Então, bom, como fica o volume? O nosso volume da região E, que determina o nosso sólido, né, vai ser uma integral tripla, como a gente viu, só que vai ser 8 vezes a integral tripla da região E1, onde a região E1 é a região aqui no primeiro octante. Então, bom, a gente pode usar a mesma estratégia que usou no exemplo anterior, então identificar de onde até onde vai o z. Como a gente está pegando o primeiro octante, então eu estou interessado em z maior ou igual a zero. Né? Então, isolando z aqui nessa equação, a gente obtém isso aqui, a elevado a 2/3 menos
x ao quadrado elevado a 1/3, menos y ao quadrado elevado a 1/3, tudo isso elevado a 3 sobre 2. E aí, montando a nossa integral tripla, ela se quebra de novo em uma integral dupla da região R1, que a gente ainda vai precisar determinar, e uma integral em z de 0 ao valor que a gente encontrou aqui, nos limites que a gente acabou de determinar. Né? Então, isso vira uma integral dupla desse valor aqui, que é o que a gente acabou de determinar isolando o x na equação da esfera astroidal. Bom, e agora a gente precisa determinar de novo essa região R1. Né? A região R1 ela é um pedaço da região delimitada por essa equação no plano z igual a 0. Então, no plano z igual a 0, a gente tem essa região aqui. Só que como a gente está interessado só no primeiro octante, então a gente está interessado só nesse pedaço aqui. Né? Então, a nossa região R1, de fato, é essa aqui. Né? Então, essa é a região que a gente vai precisar usar para calcular a integral dupla. Então, nela, a gente pode usar o nosso x variando de 0 até a, e o y variando de 0 até essa curva aqui. E essa curva aqui, a gente determina também assim como a gente determinou o z. Né? A gente parte aqui da equação, toma o z igual a 0, porque a gente está considerando agora o plano z igual a 0, e isola o y. Fazendo isso, né, tomando primeiro aqui o z igual a 0 e isolando o y, a gente encontra então a nossa região R1. Então a nossa região R1 é o par x, y, tá o que? O x vai de 0 a a aqui, não 1. De 0 a a. E o y vai de 0 a esse valor aqui que a gente encontra isolando o y aqui. Né? E nota que eu estou tomando o y positivo aqui, porque a gente está no primeiro octante. E aí, substituindo isso na nossa integral, então a nossa integral dupla vira uma integral de 0 a 1 em x, e de 0 a esse valor em y, e aqui o nosso integrando que a gente encontrou anteriormente. O problema é que essa não parece uma integral simples de ser resolvida. Né? Então, a gente pode tentar usar uma outra estratégia. E essa outra estratégia envolve fazer uma mudança de variáveis, né? Uma mudança de coordenadas aqui no nosso problema. Então, notando que isso daqui se parece muito com uma identidade trigonométrica, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, a gente pode usar esse fato para encontrar um sistema de coordenadas que simplifique as nossas equações. Então, se a gente tomasse aqui o x, ou o cosseno e o seno ao cubo, substituindo isso daqui, né, colocando esse cubo nas nossas coordenadas polares, esse cubo aqui vai eliminar esse 3, e isso vai fazer com que eu tenha x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? E isso vai simplificar as nossas equações. Então, bom, fazendo isso, né, a gente parte aqui da mesma equação que a gente usou para determinar o y, só que agora nesse sistema de coordenadas. Abrindo aqui, então vai acontecer justamente o que eu falei, vai aparecer esse r elevado a 2/3 aqui, vezes cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. E isso vai dar 1, então como resultado a gente tem que r é igual a a. E, bom, isso já parece bem mais simples do que esse valor aqui que a gente encontrou para o y. Então a nossa região R1 nesse novo sistema de coordenadas, ela fica, são os pares, né, rθ, onde o r vai de 0 a a e o θ vai de 0 a π sobre 2. Então, nessas coordenadas, a nossa região é um retângulo, né? E, portanto, bem mais simples de ser resolvido. E o nosso z, então, a variação dele passa a ser nesse intervalo aqui, de 0 a esse valor aqui, que a gente obtém ou da equação inicial, lá que define a esfera astroidal, ou então, pegando já o z que a gente tinha encontrado,
e substituindo as nossas coordenadas, nossas novas coordenadas. A representação da nossa região R1 nesses dois sistemas de coordenadas é então dada nessa figura. A figura da esquerda tem a representação da nossa região em termos das coordenadas R e θ. As linhas em azul correspondem a R constante e as em cinza, θ constante. A mesma coisa na figura da direita, em termos das coordenadas x e y, e aqui novamente as curvas em azul correspondem a R constante e as em cinza, θ constante. Nota que, diferente de coordenadas polares, R igual a constante aqui, as curvas de R igual a constante, não correspondem à distância euclidiana. Então, o nosso elemento de área aqui nas coordenadas R e θ é esse retangulinho, e nas coordenadas x e y corresponde a esse elemento de área aqui. Então, agora a gente pode integrar na nossa região usando as coordenadas r e θ, que fica bem mais simples. E para isso a gente precisa encontrar a matriz jacobiana, que é simplesmente as derivadas parciais das nossas coordenadas x e y em termos de r e θ. Então aqui a derivada de x em relação a r, derivada de y em relação a r, derivada de x em relação a θ e derivada de y em relação a θ. E a gente precisa encontrar o determinante da matriz jacobiana, que é esse cara aqui, e a gente pode simplificar isso usando uma identidade trigonométrica. Na verdade, basta pegar esse seno à quarta aqui e representar ele como seno ao quadrado vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Isso vai fazer cancelar esse primeiro termo, e o que resulta é isso aqui, 3r cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Então, a gente pode agora calcular o nosso volume nessas novas coordenadas. Então, nosso volume passa a ser a integral dupla na região R1, e a integral de 0 a esse valor aqui que a gente determinou em dz. E aí, bom, a nossa integral então passa a ser a integral dupla em R1, desse valor que a gente determinou para o z, vezes o determinante da matriz jacobiana, dr dθ. Então, substituindo o determinante da matriz jacobiana, o que a gente tem é essa integral dupla aqui, que tem uma característica interessante, é que aparece aqui no nosso integrando uma função que só depende de r, multiplicando uma função que só depende de θ. E como os nossos limites de integração vão de constante a constante, ou seja, não aparece a outra variável nos limites de integração das duas integrais, então a gente pode dividir essa integral dupla em um produto de duas integrais simples. Então, o que a gente precisa agora é calcular essa integral a1 e essa integral a2, uma que só depende de θ e a outra que só depende de r. Então, agora a gente precisa determinar essas integrais a1 e a2. Para a integral a1, a gente pode simplificar essa função usando identidades trigonométricas. A gente substitui o seno ao quadrado de θ por meio de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, e o cosseno ao quadrado de θ meio de 1 mais cosseno de 2θ. E isso vai dar 1/4 de 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ, só aplicando a distributiva aqui, e a gente pode usar novamente essa identidade trigonométrica aqui, e isso resulta em 1/8 de 1 mais cosseno de 4θ. E aí, integrando isso, a gente obtém θ mais 1/4 de seno de 4θ, substituindo os limites de integração, seno de 0 é 0, seno de 4 vezes π sobre 2 dá seno de 2π, que também é 0, então o que sobra é π sobre 16 para o valor da integral a1. Para a integral a2, ela é um pouco mais complicada, mas ela também é possível de se calcular usando algumas substituições, mas o fato é que ela dá 8 sobre 105 a ao cubo, substituindo aqui os nossos limites de integração. Então, o nosso volume da região E1, no primeiro octante,
é então 3, desse 3 aqui na frente, π sobre 16, que é a integral a1, e 8 sobre 105 a ao cubo, que é a integral a2. Isso dá 1 sobre 70 π a ao cubo. E o nosso volume, então, total é 8 vezes esse volume aqui, né? Que é 8 vezes essa integral tripla que a gente acabou de calcular, e isso dá 4 sobre 35 π a ao cubo. Vamos ver agora como calcular a massa de sólidos usando integrais triplas. Então, seja B um sólido delimitado pela região fechada, ilimitada e em R3. Então, a gente define a função de densidade volumétrica de massa na região E como uma função contínua e positiva de E em R, tal que a massa total do nosso sólido vai ser a integral tripla na região E da nossa densidade volumétrica de massa diferencial dV. E assim como a gente fez para integrais duplas, a gente pode representar delta dV por um dm, que é a nossa diferencial de massa. E o mb aqui é a massa do sólido B. Então, se a nossa função de densidade é constante, a gente diz que o sólido é homogêneo e a massa dele vai ser simplesmente esse K vezes o volume do sólido. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Bom, se o sólido delimitado pela esfera astroidal tem densidade constante K, a gente já calculou o volume dela, então a sua massa será simplesmente o volume vezes essa constante K, isso vai dar 4K sobre 35 π ao cubo. Mais um exemplo. Determine a massa do cilindro circular reto de raio 1, base no plano XY, altura 1 e densidade delta igual a 1 mais z ao quadrado. Então, bom, a nossa região E, aqui, que delimita o nosso sólido, é o conjunto de triplas R, θ, Z, né? Onde o R vai de 0 a 1, o θ de 0 a 2π e o Z de 0 a 1 também. A gente está usando aqui coordenadas cilíndricas, porque, obviamente, é o melhor sistema de coordenadas para representar um cilindro circular reto. Então, a massa do nosso sólido vai ser a integral tripla na região E da nossa densidade, que é 1 mais z ao quadrado. Então, essa integral ela se quebra em uma integral dupla na região R e uma integral em z de 0 a 1. 1 mais z ao quadrado é a nossa função. E aí, integrando essa função e substituindo os limites de integração, dá 4 terços, né? E a nossa integral dupla de dA. Só que a nossa região R aqui, ela é um círculo, né? Um disco de raio 1. Então, a área, isso daqui, essa integral dupla, então, representa essa área da base, e essa área é simplesmente π. Então, a nossa massa vai ser 4 terços π, unidade de massa. E a gente pode representar graficamente esse cilindro com essa densidade de massa dessa forma aqui. Aqui é o nosso cilindro de raio unitário, altura também igual a 1, e a cor aqui, essa escala de cores, ela representa a variação na densidade de massa. Então, o amarelo aqui, esse amarelo mais claro, né, ele representa a menor densidade de massa, que é 1 aqui, quando z é igual a 0, e esse azul mais escuro representa a densidade de área de volume máxima, né, que é quando z é igual a 1, e, portanto, a densidade é igual a 2. Então, aqui vai de 1 a 2 e varia não linearmente, né, varia de acordo com essa função. Então, essa é uma forma de representar essa densidade de massa no nosso sólido.